autor, com seu precursor, com quem descreveu o conhecimento sobre astrologia nesse mundo pela a história e também a arqueologia, inclusive literária, sobre os Vedas no Oriente. Então, essa pessoa que é esse fundador, que é esse, né, quem abriu esse conhecimento, ele é o próprio pai o pai do Avatar que traz o conhecimento védico na era de Kali, que vem junto com Krishna. Vamos ver agora, Krishna veio há 5.000 e poucos anos atrás, e esse Avatar veio nessa mesma época. Imagina, Krishna veio tipo 2 vezes, Krishna pode vir 100, absoluto é absoluto, senão não é absoluto. Tem isso também, né, sobre essa questão da verdade. E essa grande personalidade, que é o pai de Vyasa, o Vyasadeva, que é o autor de toda a literatura védica, que ele é considerado um avatar, ele foi previsto. Os avatares de Krishna, os avatares autorizados, genuínos, eles já estão prescritos nas escrituras védicas. Eles não chegam lá, cheguei aqui do nada, olha, hoje perdi o último trem, cheguei... Não, ele vem tudo certinho, tudo está muito sincronizado, organizado, interligado, conectado, sacramentado, tudo, etc., porque existe uma conexão suprema, ou uma interconectividade absoluta. E quem delineou o caminho ao entendimento de quem é a personalidade suprema de Deus, quem é o controlador supremo de todos, o último do último, do último, do último, a causa de todas as causas, esse cara é o chamado Parashara Muni. E a astrologia védica é conhecida até também, quem tiver com celular ou alguma coisa aí para conectar, pode procurar, que vai ver, eu não sou bom de procurar isso nem nada na internet, mas pode procurar astrologia védica também como astrologia de Parashara, ou Parashara's Astrology, astrologia de Parashara Muni. Parashara Muni, o pai de Vyasadeva. Então, Parashara Muni é considerado, dentro de todo o sistema do conhecimento védico, como uma das maiores autoridades de todo o conhecimento védico. Maiores. No nível de Brahma, Shiva, todo mundo. Porque é um sábio completo, autorrealizado, e que, imagina, trouxe para esse mundo dos homens esse conhecimento de astrologia, que podemos afirmar com certeza que é científico, porque existe uma teoria, existe uma proposta, existem dados, existem fórmulas, existem sistemas, existe teoria, tem uma prática que é o quê? Aplicar isso na vida da pessoa com autoconhecimento, com terapia, com o que for necessário, cada um tem seu karma. Nós temos sempre essa carga que vai estar ligada ao aspecto físico, mas também vai estar ligada ao aspecto psicológico e vai estar ligado ao aspecto kármico, realmente, quer dizer, o passado, quer dizer, resposta do que fizemos, resultado do que fizemos, retorno do que fizemos. E a ideia é de que chegamos a esse mundo, e nesse mundo existem leis dentro dessa natureza material. Tem lei. Pegou muito sol, que nem eu estou com queima hoje, eu estava pedindo para ela, pô, Mohini, não dá para adiar para amanhã não, que está me dando um pouquinho de febre, que a queimadura, que fiquei outro dia limpando flor ali, planta, tudo canteira, assim, aí fiquei exposto no sol. E aí a gente está sujeito a todo tipo de influência, de lei que rege esse mundo, rege o universo, rege a natureza material por completo. Então existe controle por trás disso, existe inteligência, organização, seres vivos, semideus, existe... Nossa, então os Vedas têm essa revelação desse conhecimento. Então, o que os Vedas estão trazendo é conhecimento. Então, Parashara Muni é uma super autoridade sobre o conhecimento védico. E ele que conseguiu mostrar a argumentação completa para
afirmar com certeza que Krishna, o vaqueirinho, é a suprema personalidade de Deus, o controlador supremo, tudo papapá, a fonte de todas as encarnações, etc. O desfrutador supremo. Isso ele faz associado ao próprio Senhor Brahma. O Senhor Brahma é o primeiro semideus desse universo, ele é famoso, um pouco mais conhecido pela famosa, como falam, tríade hindu, Brahma, Shiva e Vishnu, né? E que são também deidades controladoras dos modos da natureza, bondade, paixão e ignorância. Ignorância, Shiva. Paixão, criação, né? Brahma. Então, por isso, Brahma cria o universo. Ele é um engenheiro universal, um arquiteto universal. Shiva aniquila, destrói, promove a transformação. E Vishnu mantém, sustenta, mantém, etc. Então, isso aí também, tudo isso tem um significado prático e objetivo também sobre a influência da nossa existência material, fica à vontade, da nossa existência material, da nossa vida nesse mundo. Então, assim também, e claro, eu posso explicar a história de como essa astrologia de Parashara chegou a ele também. Isso também está descrito também na literatura védica, dentro do conhecimento védico. Então, como isso também chegou a ele, mas a ideia também da gente poder entender um pouquinho também sobre essa astrologia. Mas a ideia da astrologia é importante entender, como é a ideologia da astrologia, como é, né? Então, o pessoal podendo também, quiser pegar a assinatura lá, fica à vontade, viu? Não fica... para não perder, que senão depois ele vai embora. Mas é isso. Então, por exemplo, a gente, no Grande Bharata ou no Mahabharata, que é um dos livros que eu trouxe até aqui, até porque isso é uma edição especial, porque existe em Mahabharata. Eu posso até falar para vocês que eu já li a maioria das edições do Mahabharata que existe. Essa daqui é a última que caiu na minha mão. E caiu na minha mão, claro, estou acompanhando esse trabalho tudo, que é de uma grande personalidade, que é um super PhD de Harvard em sânscrito, história da religião, história da Índia, do Oriente, e ele é o original Indiana Jones, que promovendo uma super arqueologia literária. Então, por que estou trazendo à tona esse livro? Esse livro é de importância como o Bhagavata Purana, ou o Srimad Bhagavatam, estudado nos templos todos os dias. É do mesmo nível, as histórias estão interligadas, só que nós temos disponível Bhagavata Purana e a Bhagavad Gita, inclusive literaturas que são comprovadas e aceitas pela ciência acadêmica, da axiologia, historiografia. Quer dizer, não houve adulteração, são imaculadas, são puras, não teve mudança nenhuma. Mas o Mahabharata, e que eu já li várias versões, e algumas versões assim que eu achei um pouco doidas mesmo, de algumas propostas da história que não condiziam, não podiam condizer com a verdade, né? Por exemplo, uma pessoa completamente generosa, magnânima, altamente elevada, espiritualmente elevada, e etc. e tudo, jogar num jogo de aposta a própria esposa. Acho que mesmo hoje em dia, na Kali Yuga braba que a gente está vivendo, sei lá, qual é o lugar mais que tem aposta, não? Talvez Las Vegas, né? Hoje em dia, em Las Vegas, vamos procurar se tem algum dos piores bandidos, dos caras que não vale nada, os piores que a gente procurar do mundo, talvez não estejam apostando a esposa. E no Mahabharata... Então, por exemplo, o trabalho que ele fez, eu falo de arqueologia literária porque essa literatura foi corrompida. Assim como muitas literaturas e escrituras, até que se promovem até como religiosas, às vezes literaturas são deturpações, são coisas que foram corrompidas pelo tempo. A gente acompanha, então, isso através da história. Seguindo o fio da meada da história, por exemplo, agora, ele está apresentando, esse autor, o Grande Bharata,
Ele está apresentando agora o Mahabharata como ele é. Então, já de primeira, por exemplo, já saiu esse primeiro volume, vai sair o outro, está em trabalho, né? Porque é muito trabalho, como eu falei, de Indiana Jones, é uma arqueologia literária, uma coisa absurda, até porque arqueologia, no Oriente todo, de um modo geral, não é muito boa, é talvez com maior dificuldade de conseguir as coisas pela própria falta de cuidado que houve através dos tempos de não manterem aqueles sítios arqueológicos, não preservarem a história, né? Porque guerras levam a isso também, né? O curso da história, porque destruir a história de alguma civilização, de alguma cultura, de algum país, de alguma coisa, significa destruir a história, destruir, vamos dizer, destruir os monumentos, destruir tudo que comprova a história é destruir a história. E país sem história, nação, povo sem história, significa povo sem inteligência para frente. Porque se não vamos ter consideração dos erros passados, não vamos promover coisa melhor para o futuro. Vamos repetir provavelmente os mesmos erros, que é a ideia de agir na ignorância. Então, isso aqui é um produto muito interessante, de trabalho fortíssimo, de gente qualificadíssima, que agora está recuperando essa história verdadeira. E claro, que nós temos como comprovar isso, não é só agora alguém que vai dizer, não, agora sei a verdade, porque não está sendo comprovado isso na academia. Está sendo comprovado cientificamente todo e cada detalhe desse na academia e mostrando onde é que houve a interpolação hindu, a interpolação cultural, de momento, a política e etc. Porque criaram mais de capítulos inteiros dentro de Mahabharata. Então, aí tem a versão do norte da Índia, a versão do sul da Índia, a versão do leste da Índia, a versão do oeste da Índia, e com muitas divergências de uma com a outra. Como é que vai se achar a verdade sobre isso? E a verdade sobre isso é muito importante porque a síntese de todo o conhecimento védico, para não ficar muito... A síntese de todo o conhecimento védico, segundo o próprio autor, Vyasa, é a Bhagavad Gita, famoso. Só que a Bhagavad Gita é parte do Mahabharata. Então, sem o Mahabharata, sem o grande Bharata, não vai haver a verdadeira justificativa, a história e a comprovação filosófica da própria Bhagavad Gita. Então, é muito importante, até historicamente, isso. Então, para isso também mostrar que logo nesse primeiro volume vai aparecer o quê? Parashara Muni, Vyasadeva, que é esse avatar aparecendo, Satyavati, que é a mãe de Vyasa também, uma história também muito importante, interessante, e tudo isso se conecta com a astrologia, porque Parashara Muni é o pai da astrologia védica. Um sábio que veio atravessando tempos e tudo, e é referido de várias formas na literatura védica, e principalmente como ele é quem criou toda a argumentação filosófica para provar que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Muito, muito interessante, muito importante, né? Então, nessa busca de Deus, assim como tem como chamam o Upanishad, o pessoal do yoga estuda? Kena Upanishad. Também conhecido como, quer dizer, a gente conhece mais como Kalatavara Upanishad, o nome é até engraçado, Kalatavara Upanishad. Na verdade, esse Kena vem de uma expressão de questionamento, de perguntar quem? Kena é que tipo quem? Quem que controla isso? Quem que controla aquilo? De onde vem a Terra? Quem é a fonte da terra? Quem é a fonte do fogo? Quem é a fonte da água? Quem é a fonte do ar? Quem é a fonte da vida? Quem é a fonte do sol? Quem é a fonte... Então, o Kena Upanishad tem essa questão dessa busca de respostas de quem, para saber quem é a causa de todas as causas, a causa última, ou o controlador supremo. Então, dentro
dessa questão Parasharamuni ligado com a astrologia védica, ele que delineou, eu tinha até um livro, fui emprestar, nunca mais, que é difícil, era um livro raro, que era Parashara Ora Shastra, que é esse primeiro tratado da astrologia que Parasharamuni fez. Então, a astrologia védica é feita como uma ferramenta de autoconhecimento, como ferramenta de previsões reais sobre a vida da pessoa, destino e etc. Mas, principalmente, autoconhecimento. Porque com autoconhecimento a pessoa pode mudar sua vida, pode se controlar, pode se equilibrar, se equalizar, buscar suas potencialidades e não ficar viajando e delirando com coisas que não vai ter possibilidade para ele. E que ele vai entender que existe uma trajetória que todo e qualquer um está seguindo nesse mundo, em qualquer tipo de corpo, e principalmente quem atingiu o corpo humano, a alma quando atinge o corpo humano, ele precisa chegar à autorrealização. A astrologia pode ser uma grande ilusão, porque se a pessoa não considerar essa meta de autorrealização, vai ficar iludido com o próprio conhecimento da astrologia, como Krishna fala na Bhagavad Gita, até para Arjuna. Arjuna, não fica iludido com a linguagem florida dos Vedas, porque elas só vão procurar bem-estar, conforto nesse mundo, mas a alma continua presa. E ela vai ter que lutar muito também para ficar mantendo isso. A gente chegou nesse mundo, já tem um contrato social já pronto e assinado, mesmo que não lembramos, mesmo que não sabemos. Igual quando vamos no supermercado, não pode sair derrubando as compras, sair comendo as coisas, sair passar no caixa sem pagar. Já existe um contrato social. Existe um contrato social da existência. E a gente pode entender filosoficamente, com conhecimento, que como... Por exemplo, a aula de manhã hoje começou, não fiquei porque eu tinha que sair, mas começou falando sobre bom karma. Não sei se alguém lembra disso. No primeiro minuto da aula de manhã, que depois eu saí e fui embora. Mas bom karma, ele estava falando sobre bom karma. Bom karma, falando que as pessoas ficam atrás de bom karma não é tudo. Na verdade, também é uma prisão. Sinto muito informar, mas faz parte. E a gente tem que entender que se ficar só focando no bom karma também leva para o lado egoísta, também acaba levando para o lado materialista, porque é sutil isso. Então, bom karma pode se avaliar, inclusive segundo os Vedas, sobre bom nascimento, Janma, bom nascimento, Ashvarya, Shruta, Shibir, isso é até também descrito também pela literatura védica, inclusive nas orações da Rainha Kunti, que é a tia de Krishna, que era uma super sábia, uma super guru, uma super devota pura, imagina, para vir como tia de Krishna, não vem qualquer um. Você não vai passar no cadastro ali do teatro de operações e tudo, não vai. Tem que ser já a pessoa que vai ser capaz de cumprir aquele papel lá e vai ocupar a posição perfeitamente. E ela diz isso para a gente não ficar atrás disso, nem apegado a isso, porque vai perder isso também, igual se perde o corpo, igual se perde o tempo, igual se perde a oportunidade, igual se perde a vida. A vida, o corpo vai se escoando tudo de novo, vai tudo voltando para a terra. Na verdade, tem uma força já que está levando o corpo para a terra. A gente está, na verdade, vivendo e lutando para o corpo não ser engolido pela terra. E é uma luta pela sobrevivência, a existência, que é um sintoma da eternidade. Não somos corpos temporários, somos eternos. Então, a astrologia vai dar essa questão para o lado da autorrealização. Senão também não vale, vai ficar a gente redundando e preso no ciclo de Sansara. E o ciclo de Sansara tem esse nome justamente porque Sansara, volta de novo, e volta de novo, e volta de novo. E, nossa, e ventre, pai e mãe, aprende, vai, e lava a boca, escova o dente, vai para a aula, aprende coisa, educa, não bate nos outros. Pelo amor de Deus, é muito. Por isso, a gente, com inteligência, vamos ter que usar essa mesma força para poder entender nossa existência e fazer um esforço para purificar a existência, avançar, evoluir e
escapar do ciclo de samsara, sair dessa roda. Então, por isso eu preciso do autoconhecimento, e por isso eu preciso do conhecimento espiritual. E tudo está interligado, tudo está conectado, Bhagavad Gita, tudo. Então, como eu falei, bom nascimento, boa família, bom lugar, tarará, saúde, beleza física, dinheiro, opulência, riqueza, bons amigos, tudo, opulência material e inteligência. Então, isso se define o bom karma. Então, todo mundo, quem não quer ser inteligente, quem não quer ter bom nascimento, nascer na boa família, quem não quer saúde, beleza física, quem não quer riqueza, opulência material, quem não quer? Nós queremos isso nesse mundo. Vamos concordar? Quem não quiser, fala aí, levanta o braço. Nós queremos isso nesse mundo, nós viemos buscar isso nesse mundo. E estamos investindo essa busca no corpo material, nessa existência temporária, investindo todo o cacife, todas as fichas nisso. Isso não vai dar o resultado que a gente espera. Então nós temos que fazer um investimento no eu, no autoconhecimento, na alma, no crescimento, na evolução. Por quê? Senão, não vamos ser felizes, vamos ficar tristes, vamos ficar frustrados, vamos ficar batendo igual o robozinho, bate na cabeça, volta, vai para o outro lado, volta de novo, bate na cabeça. Estamos perdendo tempo, essa é a ideia do conhecimento. A gente não pode ficar perdendo tempo na existência material, a gente tem que dar um alerta, ligar a sirene, ficar esperta, tem que me disciplinar, tem que buscar conhecimento, tem que filosofar, tem que usar a inteligência, não posso deixar a minha vida me levar, a vida leva eu. Não vai levar, quem vai te levar é os modos da natureza, não é a vida, não é o destino, são os modos da natureza, bondade, paixão e ignorância. Se você ficar letárgico, não agir, não buscar conhecimento, vai forçadamente agir no modo da ignorância, sem luz, sem conhecimento, sem manual, sem informação, sem preparo, sem formação, sem qualificação. Então nós precisamos realmente de conhecimento para nos elevar, pelo menos da ignorância para a paixão e a bondade. E, na verdade, isso tudo para transcender, sair da existência material. Então, jogando limpo, que a astrologia védica é levada a isso, vem dessa fonte, etc. E daí depois que entra toda essa história de conhecimento sobre os signos, sobre horóscopos, sobre etc., que são, na verdade, amarrações, conexões, conjunções com o sistema que existe no céu de semideuses, etc., funcionando, que estão o quê? Sinalizando para a gente. Por isso fala signo, que vem da palavra sinal, sinais. Então são sinais, os sinais. Por que sinais? Porque a gente pode ver, a gente pode observar na natureza. E observando os sinais na natureza, eu pego agora, se quiser, nasceu agora lá no Japão, alguém, ou existe alguém lá, que sei lá, tenha uns 20 anos e tudo, bom botar agora, pegamos aqui agora, a gente faz o mapa, vamos dizer como essa pessoa é, tudo como é que é, chama ela no telefone, faz uma ligação ao vivo aqui, gente, e vai ver que isso é um conhecimento científico. Agora, isso, não, claro, não vai impedir de ter charlatão, não vai impedir de ter gente que não vai fazer bom uso disso, não vai seguir o caminho disso. Isso é um caminho, o caminho do Dharma. Não é mais uma habilidade para poder enrolar os outros nesse mundo. Você vai ter que ajudar. E se você não ajudar com isso, se for trabalhar, vai pagar karma. Muito mais. Já vai entrar agravante. Porque imagina, o cara que tem conhecimento, pisa na bola, paga mais caro, tem que apanhar mais. Lei da natureza. Não tem jeito. Todo mundo está aprendendo, todo mundo está tomando uns tapas, todo mundo está... Não tem jeito. E a gente tem que buscar nossa felicidade, a gente tem que buscar nosso centro, nosso equilíbrio, nosso eu e tudo isso, né? Dito isso, a gente pode pegar agora, abrir o mapa, começar a falar dessa parte que o pessoal gosta também pra caramba, bacana, que tem a ver muito com a gente entender melhor nossa natureza. Isso vai ter um conhecimento mais técnico, mais categórico, porque vai dividir a nossa existência, a nossa natureza, etc., em partes, setores. Então, a ideia das casas, as casas no mapa,
Vamos dizer, tem as casas, tem os signos e tem os planetas, vamos dizer, basicamente isso, para olhar no céu alguma coisa, que é avaliado sobre o foco astrológico. O cara vai olhar para o céu, pode pegar um aplicativo, Skyview, alguma coisa, nós vamos ver o posicionamento de planetas, nós vamos ver que eles também estão se movimentando em alguma direção, que é sempre a mesma. Alguém sabe? Vou falar, mas alguém sabe? Só porque tem que pagar a primeira pergunta primeiro. Depois... Alguém sabe? Só existe um movimento no céu de tudo que está acontecendo. Hã? Aprendemos na escola pequenininho. O sol nasce no leste e se põe no oeste. E a gente repetiu isso durante a vida também, que nem agora. Mas o que está acontecendo é que tudo está nascendo no leste e se pondo no oeste. Não é só o sol. Falaram que era o sol, deram só uma partezinha do conhecimento. Assim como a astrologia ocidental, como a gente fala que na verdade é a astrologia grega, né, de Ptolomeu, assim como tem a persa, tem a egípcia, tem a chinesa, tem um monte, né? E tudo. Mas eu vou voltar no assunto das casas, não é melhor? Para poder começar a falar disso como os assuntos, né? A astrologia védica também tem um detalhe que é a diferença, eu acho que de teoria também, porque são sistemas diferentes, os sistemas de astrologia são sistemas diferentes. Se anulam, não se... Por exemplo, o sistema da astrologia védica é chamado sistema sideral, porque é baseado no cálculo da Lua. O sistema da astrologia grega que a gente conhece, um pouquinho, quase nada no Ocidente, é um sistema chamado tropical, porque é baseado no movimento do Sol. Então, a referência, a base do cálculo e tudo, porque precisa disso, é um planeta diferente do outro. E por isso, quando às vezes vai fazer o mapa astral védico, o cara era de Leão, aí deu Câncer, eu era de Leão. Aí como é que é? Isso é porque é um sistema diferente, ele tem uma precisão diferente. A gente pode dizer que o sistema sideral é mais preciso do que o sistema tropical, simplesmente porque, mesmo sem precisar levar ninguém para o laboratório de matemática, pegar e ver que o Sol demora 1 mês para atravessar um signo e a Lua demora um dia e meio para atravessar um signo, quem, se tiver algum matemático aí, vai concordar comigo e dizer que é um cálculo que vai ter muitas variantes, esse cálculo do Sol. E por isso não é tão preciso. E por isso o nosso calendário ocidental, tudo, é impreciso, não tem ano bissexto, tem correção anual, tem um monte de coisa para poder fazer correção do calendário. Senão vão perder um dia, vão perder 2 dias, porque o cálculo não está preciso. E por isso também posso provar para vocês que o cálculo sideral está em quase todos os programas de astrologia, porque ele é mais preciso, todos eles têm, para ajudar a fazer as correções. Fica à vontade. Tem esse sistema sideral para ajudar a fazer as correções e você pode ver que ele é mais preciso. Se você fizer o cálculo dos planetas e pegar depois o aplicativo de visão do céu, você vai ver que o cálculo sideral dá perfeitamente, exatamente onde é que o planeta, a constelação está. O outro cálculo não, dá 23,5 graus de diferença. Então, por isso, dá também, assim, já para falar já diretamente, que se alguém for fazer mapa, também já vou explicando, né? Que tem essas diferenças, né? E aí, diferentes nomes, né? Os nomes em sânscrito, né? Mas é leão, Sinha é leão mesmo, Sinha, leão. Tem essa coisa dos bichos, tem também da balança, Libra é a balança mesmo, aí já é um objeto, né? Mas a maioria é bicho, né? Áries, Touro, depois Gêmeo, né? 2 irmãos e tal. Qual era a pergunta mesmo? Áries, Touro, Gêmeo, bababá, e terminando em Peixe. Mas na astrologia védica é Mina,
Mexa, Vristica, que tem a ver com Áries, tem a ver com Touro, tem a ver mais também Capricórnio, é Macara. Macara é crocodilo, já um outro... Mas tem um significado um pouco parecido. Um pouco parecido. Desculpa, agora você queria saber o que? Planeta retrógrado? Foi aquela pergunta antes, já é uma outra. Eu vou te cobrar dobrado, porque... Entre o Escorpião e o Sagitário, criou-se um novo planeta. Não, Escorpião e Sagitário é um signo. Planeta não é Escorpião nem Sagitário. Botou Eu sou, por exemplo, Sagitário. Certo. Me disseram que na astrologia até eu não sou Sagitário, eu sou lá um outro. Escorpião. Não é Escorpião, é um outro. Pode que sim, sei lá. Se na ocidental você olha Sagitário, então na Védica, se cair o signo, vai ser Escorpião, porque é Escorpião que é antes de Sagitário. Não tem como ser ter outro signo. Tem um outro. Não. Disseram. Quem disse? Quem disse? Quem disse? Uma pessoa que estuda a astrologia védica. Aí eu fiquei curiosa. Estudar o quanto é vago, né? Estuda planeta. Não existe. Na verdade, a astrologia védica, como é de Parashara, é muito antiga, então não tem Netuno, Plutão. Não tem. Isso é coisa mais recente. Inclusive já tiraram um agora aí também, porque ele afastou mais da Terra. Aí já é outra realidade, é coisa mais simples, mais antiga. Só tinha os planetas básicos. Sol, Lua, Marte, Vênus, Saturno. Sol, Lua, Marte, Rahu, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Vênus. Esses são os planetas que tem. E tem Rahu e Ketu. Rahu e Ketu é como quem estuda, é a mesma coisa no mesmo ponto que o nódulo lunar norte e o nódulo lunar sul. Rahu e Ketu. Tem coisas assim, mas é outro sistema e que é mais... como o pessoal malha, é mais fatalista também, mais preditiva, porque tem os darsas, os bhukti, quer dizer, os ciclos, o cálculo dos ciclos planetários da pessoa. Não é só a revolução solar de um ano, é o cálculo dos ciclos planetários. Como é que vai ser a influência dos ciclos planetários na vida da pessoa? Como isso é feito? Como tudo nasce no leste e se põe no oeste, essa região leste, quer dizer, e a palavra, vou dizer, o leste oriental, o horizonte oriental é o leste. E ali tudo nasce. Lua, Saturno, todo mundo, tudo que é constelação, tudo nasce no leste e tudo se põe no oeste. Então essa região é a região ascendente. Esse leste, onde encontra no horizonte, é chamada região ascendente. Então a pessoa nasceu um bebezinho aqui hoje, bababá. Vamos olhar para o leste, lá na região ascendente, vamos olhar que planeta, que constelação. Isso a gente pode ir desenhando o mapa. Vai passar 2 horas, vai mudar o ascendente, vai entrar outra constelação, outro signo, vai mudar, vai vir outro signo, vai mudar o ascendente. Então, retrógrado quer dizer andando para trás. Então tem planetas que também eles não vão pelo nosso posicionamento. A gente está olhando e vendo que eles estão andando para trás, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas nosso posicionamento é um posicionamento muito ínfimo, muito distante e muito longe da realidade que existe lá em cima. É como se a gente teve um cientista muito famoso, acho que é Steven Rose, passou na CNN há muitos anos atrás isso, e ele mandou muito bem esse negócio, ele falou assim, olha, imagina uma ameba, imagina que você é uma ameba, ele falou que é fácil de imaginar que uma ameba você não precisa imaginar muita coisa, um ser unicelular, bababá. As amebas só vivem em cima da superfície líquida. Então você está em cima de uma poça de líquido, de água, sei lá o quê, superfície líquida. Imagina que você é uma ameba, está ali. E um elefante foi e posou a pata, pisou com a pata na poça. E ele falou, a única coisa que a ameba pode perceber do elefante é a seção da pata do elefante na superfície da água, quer dizer, uma bolinha. Aí ele falou, é isso aí, vocês estão olhando para o céu, nós estamos vendo bolinha, mas é uma seção da pata do elefante só. Então existe, claro, hoje em dia cada vez mais, até o próprio meio científico todo está indo nessa direção.
de busca, de revelação, tudo falando que já tem outros planetas intermediários, que nem a Terra, tudo. Então, aí, daqui a pouco, afirmando aí, daqui a pouco declinando pelo conhecimento védico, se for pesquisado, buscado na fonte correta, na fonte genuína, verdadeira e tudo. E por isso que tem uma tal de sistema de Parampara. Sistema Parampara é o sistema que garante a fidelidade, que garante a genuinidade, que garante a qualidade do produto. É o sistema de sucessão discipular. Então, um sistema que vem desde tempos imemoriais, desde Krishna. Nós temos toda a linha de sucessão, não é que esqueceu alguém, não. Tem a linha, tudo até hoje dentro da tradição, dentro da história, dentro de você ir na Índia, veio comprovar isso. Então, esse sistema Parampara são acharyas, são mestres, não são só mestrinho, professor que está repetindo uma parada. São pessoas que estão com realização forte sobre aquilo, vivendo aquilo. Eles têm profundo conhecimento sobre aquilo e, ao mesmo tempo, sabem argumentar com conhecimento sobre a verdade, sabem filosofar, que precisa isso, todo mundo precisa isso para chegar a algum lugar. E eles também são exemplo vivo daquele conhecimento, quer dizer, eles seguem aquilo e estão conectados com essa linha e estão com disposição boa para ensinar, ajudar a humanidade. Esses são grandes acharyas. Esses acharyas, eles protegeram o conhecimento desde tempos imemoriais. E Krishna afirma isso, essa historinha na Bhagavad Gita. Ele fala, Evam parampara praptam imam rajasa yovido. Ele fala que desde tempos imemoriais eu venho passando o conhecimento não é de pai para filho, mas ele fala de mestre a discípulo, desde tempos. Esse conhecimento é passado dentro dessa corrente de sucessão discipular. Ele sempre garantiu o conhecimento para a humanidade. Mas agora ele fala, ele parece que está perdido. Mas é só parece, o conhecimento existe, porque o conhecimento também está dentro da gente, também ele vai poder ser buscado em muitos lugares, né? A visão da verdade, né? Como eu falo, os darshanas, né? E assim também, dentro da astrologia, os planetas andam para trás. Enrolei? Não todos. Poucos andam para trás. Na verdade, assim como nós estamos numa viagem, todo mundo na viagem, na verdade, nós estamos viajando no universo. Olha a doideira. Só tem isso. Estamos Star Trek geral, todo mundo viajando. Nós estamos numa tipo da Enterprise, só que com uma galera grande, bilhões de habitantes, um monte de lugar legal para ir, outros horríveis, etc. Gente boa, gente ruim, Enterprise, estamos viajando. Todos os planetas estão viajando. E o Sol está viajando, a gente pode ver. Com certeza o Sol está viajando, porque todo dia está passando, como é que ele não está viajando? A Lua está passando, como é que não estão viajando? Então, todo mundo, e estão vendo, e a ciência está vendo isso, está todo mundo viajando, com tipo de velocidade, de acordo com sua massa, de acordo com seu tamanho, tudo isso, todo mundo viajando. O Sol viaja perto, quer dizer, Vênus e Mercúrio viajam perto do Sol. Os outros conseguem tomar mais distanciamento. Mas, como eu falei, dentro do nosso ângulo, dentro da nossa linha de visão, possibilidade de visão, que está muito limitada a erros, limitada a erros matemáticos e tudo, né? O nome Jyotis. Jyotis. É o nome que chama também, como fosse falar astrologia genericamente, Jyotis. Jyotis tem a ver com Brahma Jyoti. Brahma Jyoti é a refulgência espiritual. Jyoti de Deus, que emana do brilho. Tudo, o sol, tudo brilha por causa do Jyoti, por causa do Brahma Jyoti. Ele é um Jyoti. Então, Jyotis, ou Graha, como eles falam, são planetas, são luzeiros, são brilhantes. Esse brilho vem de algum lugar, e por isso o nome é Jyotis, porque vem do Brahma Jyoti. Brahma Jyoti é o brilho do corpo de Krishna. Pá! Shazam! Meu sobrinho mandou filme para mim. Vem, meu tio. O filme é Shazam, pô. Desculpa. Falar um pouquinho mais da questão da importância da Lua, que a astrologia se A importância da Lua. A base é a Lua. Com certeza. E a gente tem o signo solar na astrologia.
A gente fica achando muito identificado com essa coisa de meu signo solar na astrologia tropical, mas isso é só uma informação, né? E que se for forte, beleza, mas se não for, não vai ser muito proeminente as características na pessoa, não. Vai ser médio, fraco. Então, astrologia é astrologia, não é horóscopo, né? Então, a Lua tem muita importância, até porque a nossa questão de controlar os sentidos, controlar a cabeça, não pirar, controlar as emoções, isso é fundamental e importante em qualquer situação, em qualquer relação, em qualquer posto de alta responsabilidade nesse mundo, é controlar as emoções, controlar os sentidos. Um líder que é emocionalmente abalado, fraco, vai fazer besteira, vai errar feio, vai causar prejuízo, dano, etc. E vai ter uma tendência muito forte a ser altamente egoísta, quer dizer, pensar sempre em si primeiro. E essa é a primeira desqualificação de um líder, pensar em si primeiro. Ele tem que pensar nos outros, porque senão ele não é um servo, não é um servidor público, não é um explorador público. Não precisamos dar exemplo, né? Quer dizer, só tem isso hoje em dia. E se fica o mundo uma escola de gente assim, para que ficar nesse mundo, sinceramente? Vamos sair fora, porra. Não é não? Vamos sair fora. Vai ficar nesse mundo de bando de idiota, bando de... O que é isso? Vamos sair fora. Vamos se juntar com quem é bacana e vamos aproveitar a luz, vamos aproveitar o bem, a energia, o que é bacana, o que é positivo, o que é evoluir. E vamos embora nesse barco. Tem um barco passando aí. Estão vindo? O barco está passando, realmente, está chamando. O mundo está indo para uma esfera maldita de existência. Inaceitável, inaceitável. Se somos cavalheiros e damas, não vamos aceitar uma porcaria dessa, não, vamos reagir. E a gente tem que reagir pessoalmente, não vamos conseguir mudar o mundo. Só vamos conseguir mudar o mundo se mudarmos nós mesmos. Não tem outro caminho, não existe nenhuma outra maneira. Não sei que foi um karma de alguém que já veio para isso, ou com um golpe de sorte, que é por karma também, então, mas o negócio é a gente, né, lutar pelo que é certo, fazer o que é certo. Então, Grande Bharata já ficou até uma propaganda desse, que eu acho que é fantástico mesmo. Esse autor, eu acho até que tem aí na lojinha, que eu fiz questão também de trazer para cá. Muito bom, Grande Bharata, versão original do Mahabharata. Livre de charlatões, pilantras, salafrários e ordinários que no meio do tempo quiseram se aproveitar e ganhar em cima e tirar proveito e destruir uma coisa tão pura, tão bacana, né? Que é a história verdadeira de uma grande tradição de valor. Não era porcaria que a gente vê hoje em dia, não, de pouco conteúdo, e muita narrativa e pouca ação, né? Qual é a proposta, né? Qual é a proposta? Então, a astrologia, voltando, pode ajudar sempre muito e qualquer pessoa. Porque, como eu falei, essa parte principalmente de quê? Ver as potencialidades, né? Eu me arrebentei um bocado e comecei a pegar umas coisas de fisioterapia, né? Fisioterapeuta, né? Eu perguntava também, às vezes explica, né? Ela falava às vezes assim, você não consegue, tenta fazer isso. Não estou conseguindo. Ela falou, requisita é a musculatura. Mas não estou conseguindo. Falou, tenta concentrar e você vai vendo que existe uma musculatura que ela não está ativa, que você vai e você tem ela, então você tem que requisitar ela. Então, na astrologia também a gente vai ver o quê? Potencialidade que a pessoa não está requisitando. Porque, como eu falei, tem a influência dos ciclos planetários. Sempre estão influenciando a gente. A gente vive o ciclo. Agora é de noite, porque não tem sol. Vai dizer que o sol não influencia? Pelo amor de Deus, gente. É muita ignorância falar, os planetas não influenciam. Influenciam geral, tudo. Geral. De cima a baixo. A Lua, principalmente, como o César falou, que é de supra importância, influencia muito. É muito importante a Lua, porque a Lua mostra o sistema da astrologia védica. Indo para a parte técnica, o sistema da astrologia é baseado em constelações. As nakshatras não são, e por isso tem essa diferença também entre as casas e os signos. Então, para a astrologia védica, o último signo, por exemplo, de Peixes, ele não é 0 graus lá da última casa até o 30 graus da última casa. Não, ele vai pegar mais ou menos para 8 a 12 graus
da última casa e entrando a 8 ou 12 graus na primeira casa. E tem a ver até com a lógica do signo de peixe, que é um final, que é uma transformação, que é promover o início, que tem a ver com o signo de peixe também. Então a Lua é muito importante para definir nossa natureza específica. A astrologia védica é associada completamente a essas constelações. Então o signo de Áries, para a astrologia védica, o signo de Áries é a estrela Aswini e uma parte da estrela Bharani no céu. Então tem esse tipo de demarcação, limitação, delineação. Mas essas estrelas são chamadas nakshatras, são a base da astrologia védica, e por isso vemos a natureza mais profunda da pessoa através dessas estrelas. Porque a nossa natureza mais profunda não é a nossa superfície, é os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, é as nossas emoções, é os nossos desejos, é a nossa memória, é a nossa inteligência. Esses são sentimentos mais profundos. Os sentimentos mais que estão ligados com a coisa mais física, externa, não são os sentimentos mais profundos. Então, através da Lua, podemos acessar nossos sentimentos, nossa natureza mais profunda. Isso vai dar muito da nossa natureza. Às vezes, por essa estrela, a pessoa é dessa estrela Aswini, é a primeira estrela, é a pessoa que geralmente vai ter uma natureza mais dinâmica, mais prática, mais objetiva, mais com vontade de vencer e etc. Tudo já vai associar ali com a questão da natureza. E com a mesma coisa que tem a ver com o signo de Áries, que é o primeiro signo. Então vai ter essa natureza mais dinâmica, mais positiva, mais energética, mais atirada, mais corajosa, mais briguenta, mais cabeça dura, mais várias coisas, querendo gostar de coisas novas, querendo gostar de coisas, tudo que tem a ver com o primeiro, com o início, papapá, então tudo tem a ver. Bharani, já a segunda estrela, já não tem essa natureza igual, mas tem também a natureza, principalmente a parte mais aguerrida. Então a estrela Bharani já vai para o lado do quê? Da guerra, da coisa bélica, da força, também da fertilidade, também da reprodução. Tem várias coisas, características sempre de cada um. E a astrologia significa entender características específicas sobre signos, casas, planetas, estrelas, conjugações e tudo. Tem outro livro também, para não falar só de grande Bharata. Esse aqui é um livro também de um grande autor da Índia também. É um livro pequeno, mas aqui. 300 importantes combinações. São chamadas yogas dentro da astrologia. Yoga de conexões, de uniões. Tal planeta com tal, fica bem. Tal planeta com tal, não fica bem, vai dar problema. Tal planeta com outro tal, fica mais ou menos neutro, não tem problema. Tal. E tudo isso são as conjugações que vão fazer aparecer os sinais de quê? Da nossa natureza mais específica, da nossa. E com a Lua, pela astrologia védica, tem muito importante. Inclusive, tem. A astrologia védica ela pega uns outros mapas, né? Como pegar um mapa original, que é o mapa de nascimento, onde estão os planetas e tudo. Pegar aquele cálculo, dividir os graus, tudo por 9, vai dar um novo mapa, vai produzir um novo mapa. Com esse novo mapa, nós podemos ver a força dos planetas no primeiro mapa, podemos ver relacionamentos da pessoa, fraqueza, melhor, menos, tipo de natureza que vai encaixar melhor com a nossa vida, com a nossa passagem nesse mundo, etc. Não brincadeira de carnaval, não, é coisa séria. Brincadeira de carnaval dá em SCP. Já ouviram essa história, SCP? Não, SCP? César já ouviu, né? SCP, carnaval, folia, brincadeira, procurando todo mundo, caçando, procurando prazer, felicidade, amor, vai ser ali, aqueles dias ali, não sei o quê, e de repente colou, juntou com alguém, achou legal, foi embora, emburacou na situação, né? Juntou mesmo com tudo e parará. Foi passando uma semana, 2, 3, 4, quando viu era SCP. Foi caindo mais na real. O SCP é o quê? Encrenca cósmica personificada. Casos clássicos de carnaval.
Se bem que agora é Réveillon, ainda dá para ficar mais tranquilo. Mas, não conhecendo a natureza, também rola, né? Hoje em dia o mundo está assim, o pessoal quer qualquer coisa, de qualquer maneira, qualquer custo barato, tudo, nada, porque isso, vamos pagar um preço melhor, vamos ter uma coisa muito melhor, autorrealização. Esse é o ponto. A astrologia leva para essa questão da autorrealização, porque vai mostrar que essa natureza é a natureza que a gente está aparecendo agora nessa vida. E por que a gente fica, primeira coisa, que alguém tem inteligência vai pensar, por que eu apareci desse jeito nessa vida? Porque tem mesmo coisa em mim que eu não gosto e não consigo, às vezes, conviver com isso. Ou então, nunca saquei, mas agora estou sacando. Ou então, consegui mudar um pouco. Ou consegui mudar bem alguma coisa, consegui resolver isso ou aquilo. Mas entender por que eu tenho essa natureza, como é que isso vem também, isso também é importante, faz parte do processo. Que aí nós vamos entender melhor para onde que a gente está indo. E vamos entender também melhor, vamos ter pelo menos a possibilidade, se buscarmos conhecimento, para onde nós estamos indo. E por isso o Bhagavad Gita, o conhecimento espiritual, está associado. Por isso o Bhagavad Gita tem essa coisa figurativa da carruagem, né? Com os 5 cavalos ali, os 5 sentidos e tudo. Tem também essa... Os acharyas também fazem esse desenho mental, essa ideia de que a carruagem, etc., também representa essa questão da vida corporificada, quer dizer, dessa passagem que a gente está aqui. Por isso fala uma carruagem, porque está em movimento, não está parando, a gente não está parando, não dá para parar. A gente não pode parar, na verdade, né? A gente vai ter que sempre... Todo dia é uma luta, né? Nasce o sol, a pessoa, nossa, tem que trabalhar, tem que lutar, tem que pagar as contas, tem que correr atrás, tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo. A gente cria também muita necessidade, às vezes, além do que é o que dá para levar com uma vida mais simples, uma vida mais cuidadosa, mais na bondade, cuidando da alimentação, cuidando da meditação, cuidando bem do corpo, tendo hábitos mais saudáveis e tudo. A pessoa vai mais para o modo da bondade, vai muito mais para o conhecimento. Então, o Bhagavad Gita fala disso, da carruagem. A gente tem que controlar, a carruagem tem que ser controlada, tem que ter uma rédea, tem que ter um cocheiro, tem que ter alguém controlando. A gente tem que estar sabendo para onde estamos indo, porque senão podemos ir para o abismo. Pô, quantas vezes já não vimos isso na vida? Alguém do lado nosso que caiu no abismo. Às vezes foi pertinho da gente, né? Às vezes, né? Então a gente tem que aceitar isso aí uma hora. Aí. Não vai doer tanto. Não vai doer, é um caminho de prazer. Krishna fala, é um caminho de prazer. Ele fala, Kevala Nanda Kanda, porque vai vindo conhecimento, vai vindo mais iluminação, vai vindo uma prática boa, vai tendo uma satisfação, vai vindo uma conexão. Poxa, isso aí é tudo. Vê que maravilha a gente começar a se conectar, entender de verdade de onde essa natureza vem, quem está controlando essa natureza, qual é a fonte de tudo isso. Qual é a fonte da terra? Qual é a fonte do fogo, do ar? Qual é a fonte de tudo? De onde vem isso? Que controle está tendo nisso? Você vê que um mínimo, pô, se esquentar 1 grau a mais, ou sei lá, 3 graus a mais, a gente pira, morre. Agora estão avisando, vai ter os bolsões de calor aí no verão, bababá, que vai ser, imagina. 1,5. Né? 1,5. É, 1,5. Tipo assim, já causa um caos danado no planeta todo, as pessoas começam a sofrer, então... Tem alguém que está apertando esse maçarico aí, pô. Com certeza, não é de graça. A gente merece. Pô, se o cara quer ser espiritual e não quer aceitar que tudo que acontece não é nada menos do que eu preciso, nem muito menos do que eu mereço, ele não é espiritual. Ele está querendo dar o pulo do gato, está querendo dar o golpe. A gente não vai conseguir dar o golpe no karma, subornar os semideuses, ou astrologia, que o pessoal vende pedra preciosa, essas coisas, isso é charlatanismo. Fala em alguns livros dos Vedas, falam. Mas para essa era que a gente vive, tudo sempre é o tempo, lugar, circunstância. Isso é a fórmula do bom senso. Tempo, temos que avaliar que tempo, que momento é esse histórico, lugar. O lugar tem uma condição específica, cultura do lugar. E qual é a circunstância? A circunstância é tudo. Na avaliação de um crime, num julgamento, de alguma coisa. Então a gente tem que se valer disso.
Então é isso, e por aí vai, as estrelas, os signos, a Suíne, Barani, depois Crítica. Crítica já vai entrar no outro, já Crítica e Rohini entra já no signo de Touro. Elas vão ter a natureza que está mais amarrada com a coisa do Touro. A coisa mais base, a coisa mais terra, a coisa mais fixa, a coisa mais, né, crítica é a primeira. Coisa mais... A outra parte já do Touro, que tem a parte também que ele interage, assim como o bichinho, né? O touro, o boi, gosta de pasto verde, grama macia e tudo. Já a estrela Rohini, que é a segunda dentro da constelação de Touro, ela já tem essa natureza bem mais fazendeira, pastoril, vaca, tudo isso. Então tem todas as naturezas estão prescritas. Tudo que é possível está prescrito. Interessante isso, né? Até que enfim achamos um negócio que é completo, né? Que não é que tem só coisa aí, não tem o fio da meada, coisa ali. O conhecimento védico tem uma amarração toda, quanto mais o cara vai achando, vai amarrando tudo, vai vendo que tem encaixe, coerência, conexão, vai embora. E é isso. O que mais? Pergunta, pode perguntar também. Qualquer perguntinha, ela perguntou, ela que perguntou. Oi? Fala de quê? Mas de repente na Védica não é Touro. Aí vai ser Áries, Sol vai ser em Áries. Mas aí pode ter outros planetas em Touro também, que aí acentua um pouco da natureza do Touro. Por exemplo, Vênus, que é o regente de Touro pela astrologia védica. Se ele está, no momento do nascimento, em Touro, ele está sinalizando, tipo assim, ok, estou em casa, estou bem, ó. Estou bem, quer dizer que ele está forte, quer dizer que ele dá aquela natureza boa dele, né? Se ele está mal, não. Então, isso aí vai depender. Então, Touro, para o Touro estar bem, o signo de Touro estar bem equalizado, o regente do Touro, que é Gêmeos, ele tem que estar numa posição boa, num signo bom, numa casa boa, com alguém legal, amigo. Se tiver com inimigo, já não vai faltar. Tipo assim, a pessoa vai requerer mais as coisas materiais, as coisas básicas da vida. Que Touro também representa isso, né? Touro representa a vida doméstica, que nem a vaquinha e o boi, né? Pasto verde, grama macia, tudo, as vaquinhas do lado, os amiguinhos, tudo na paz, movimento lento, não encosta em mim, pô, não me empurra, não me puxa, não. Né? Um touro, para você mudar ele de lugar, um boi, né? Aqui já teve... Você tem que ir por trás com jeitinho, não adianta só puxar pelo chifre, o bicho não sai, não. É um bicho fixo, então mostra também Touro, a natureza mais fixa, também mais base, é o primeiro signo de terra, isso também considera. Então ele vai querer as coisas básicas da vida. Geladeira cheia, carro na garagem, minha família, meu coisa, também conforto, comodidade. E o lance da astrologia, o legal também é essa questão de entender melhor as características e as relações, porque a gente começa a entender um pouco melhor sobre a paz. Paz significa conjugar bem as coisas, conjugar bem as pessoas, não se isolar, não ser egoísta, fazer parceria, tudo isso. Isolamento é bom, é necessário, certos momentos, certa época, tudo, mas o ideal do ser humano é estar vivendo em comunidade, em conjunto, produzindo, ficando feliz, interagindo, se amando, trocando gestos simples da vida e por aí vai. Se tem menos planetas, alguns planetas se repetem, aonde? Ela não vai para Plutão, tá? Só os planetas principais. Só tem esses já mais antigos. E aí? Se eles se repetem, como assim? Porque esses planetas não tem Plutão. Então, o Escorpião não tem Plutão. Na astrologia védica, Escorpião é um signo que é regido por Marte. Não tem a ver com Plutão. Ares também não é Marte? Na astrologia védica, não é que só um planeta rege um signo. Às vezes ele rege, por exemplo, Júpiter é regente de Sagitário e Peixes. Saturno é regente de Capricórnio e Aquário. Vênus é regente de Touro e Libra. Áries é regente... Marte é regente de Áries e Escorpião. Isso. Eles são donos de duas casas. Tem um que, né? Agora,
O Sol só é dono de Leão e a Lua de Câncer. Mas são mansões do... Oi? O princípio do ascendente é o mesmo do quê? Peraí, tem que sempre me situar. Do quê? Eu não sei muito, assim, para poder falar da astrologia ocidental, não, nem... Às vezes eu nem gosto muito de comparar, porque eu não sou, se eu fosse expert da outra também, mas eu não sou. Mas o ascendente, para a astrologia védica, é muito importante. Não é como a Lua, mas é muito importante, porque tem uma importância que é do significado dele. O ascendente, como o nome está falando, ascendente, como região ascendente, onde está crescendo, nascendo, predominando. Tem uma natureza predominante que está crescendo e que vai precisar expandir. Então aquilo tem que ser considerado. Essa natureza da pessoa. Não só onde está o Sol, não só onde estão os outros planetas, da pessoa ficar identificada com aquele signo. Ele tem que viver aquilo. Se ele não viver aquilo, cara, ele está vivendo a história dos outros. E vai ficar apanhando da vida o tempo todo. Nunca é feliz, nunca está bem posicionado, nunca dá certo com ninguém, não faz parceria com nada, não se ajuda no mundo. Fica travado. Ele tem que achar a sua natureza e ficar bem com aquilo. Porque a nossa natureza, ela precisa a gente seguir ela. A gente precisa, como é que fala? Trabalhar com ela. Senão ela vai arrastar a gente. E se ela arrastar a gente, vai ser muito pior, que a gente não está preparado, a gente não vai gostar, a gente é muito travado. Tinha um estudo, uma astral na hora do nascimento, se faz anualmente, ou em momentos específicos dela? Sempre que precisar, eu falo assim para não ficar muito, né, fazer revolução todo ano. Sempre que precisar, às vezes que a pessoa começa a entender isso e tudo, ela mesmo, né? O César eu já fiz mais de uma vez. Tem muita gente que já fiz várias vezes. É quando precisar. Eu gosto, né? Mas sempre que precisar. Às vezes a pessoa, estou mudando minha fase da vida, quero consultar, meu filho está me dando trabalho, vamos fazer o mapa dele para ver como é que é mais a natureza dele, para eu não empurrar ele para uma roubada de profissão, de carreira que ele não vai seguir, que eu vou gastar dinheiro, que não vai adiantar em nada, porque não tem a ver com a natureza da pessoa. Você faz primeiro Natal e aí depois passa para o Não, eu uso esses outros artifícios, por exemplo, que eu ia falar da Lua, porque existe um mapa da Lua chamado Chandra Lagna, quer dizer, o mapa da Lua. Quer dizer que a gente pega a Lua como, assim como dividir 1 em 9, a gente pega a Lua e coloca a Lua no ascendente, a gente faz um outro mapa também da pessoa, porque vai dar outra significação das casas, mas com os assuntos ligados com a emoção, com a mente, etc. Porque é a Lua, o foco é a Lua, né? São visões diferentes, isso talvez pode ser uma abordagem mais técnica, mas tem essa variedade toda de recursos. A gente vai fazer no mapa, numa consulta do mapa, etc., a gente vai pegar o mapa natal, os sinais, né, o céu no dia do nascimento, e fazer uma avaliação daquilo. Eu tive uma vivência de astrologia ocidental, tropical, muito forte. Só conheci a astrologia védica assim, há alguns anos. Mas esse próprio conceito de nakshatra, que é difícil para entender, tá? Mas cada signo é subdividido em outras porções, né? Isso. Você falou que são os nakshatras. Isso. Então é como se, ao invés de 12 signos, você tivesse, sei lá, eu não sei se cada um é dividido em 3. Seriam 27. Seriam 27, são 27 nakshatras. Nakshatras, entendeu? Nakshatras são as regiões que correspondem aos signos, né? São as estrelas que são fixas. Que é interessante, quer dizer, fixas nessas constelações, né? Que a única estrela fixa que existe no universo é a estrela polar. Que até os cientistas estão achando que ela é o centro, é o eixo do universo inteiro. Porque não muda de lugar e tudo muda, né? Nada está no lugar, tudo está... E a estrela polar não muda de lugar. A estrela polar, pela literatura védica, é Swetadvipa, que é um planeta espiritual dentro do mundo material, que é onde Krishna, quando ele se expande do mundo espiritual para poder criar o mundo material, ele entra com os caras, né, de armadura, barra pesada, que resolve as coisas, né? Cria mundos e faz história. Então, quando ele entra
nesse mundo, ele fica como um semideus em um planeta, só que fora, tipo assim. Só quando for o último caso me chama, né? Eu já estou sustentando tudo, sendo a fonte de tudo, até de todos os avatares que aparecem. Então ele fica num lugar que é chamado Suetadwipa, que é a estrela polar, e que tem um oceano de leite lá, segundo a literatura védica. Nós não vemos a estrela polar aqui. No hemisfério sul, não somos afortunados de ver a estrela polar. No hemisfério norte se vê. Estrela polar, então, é ponto do horóscopo. Não tá em ponto de horóscopo, ninguém não se leva em avaliação justamente por isso, porque é um ponto fixo. E o que cria as fórmulas e as combinações são as variantes de movimento dos planetas e das estrelas dentro da astrologia védica. Vou cobrar mais caro esse workshop, ou não? Estou brincando, Patrick. Depois tira da edição, é brincadeira. Mas é... Pois não, cara. Pensando aqui, quando eu fiz mapa védico, conheci eu sou um ocidental, sagitário, e verificou-se que não, que era um védico. Que é o escorpião. Não, porque eu fizeram uma pergunta sobre ascendente, e eu fiquei pensando que tipo pode ter algum deslocamento também em relação ao ascendente? Por exemplo, Se pode ter um deslocamento em relação ao ascendente, no meu mapa pode ter um deslocamento, pelo menos no ascendente, na Lua e no Sol. Nos outros não, porque os outros são mais lentos no movimento, então até mudar vai ter que passar muito tempo. Mas esses que são mais rápidos, aí a mudança pode mudar. Se tiver na condição de, por exemplo, o Sol mudou, né? O Sol mudou. Então, se Vênus ou Mercúrio está muito próximo do Sol, naquele momento que você nasceu também vão mudar, provavelmente. Mas os outros não. Saturno, Júpiter é muito grande, muito lento, demoram 2 anos, 2 anos e meio para atravessar um signo, né? Andam para trás, andam para frente. meu ascendente no astrologia ocidental é Virgem. É bem provável. Você acha que pode ter mudado para Leão? Pode ser, né? Pode ser. Se você urrar, aí eu vou já... Tô brincando. Confio. Tem essas questões que pode mudar, geralmente, essas 3 coisas. Mas é isso, a pessoa poder ver suas potencialidades, também ver algumas coisas que ele pode ver mais fácil, o que ele precisa também aprender ou ter que mudar, que às vezes a gente fica procurando, mas não se acha, né? Conhecimento espiritual sempre ajuda, mas algo específico também pode ajudar como ferramenta para a pessoa, se quiser, poder se trabalhar terapeuticamente, ou também a parte dela, ela precisa ter o domínio da própria vida, do próprio karma dela, né? Por isso que falei daquela coisa, bom karma, né? Que eu não comecei a falar e não falei. Bom nascimento, saúde, beleza física, riqueza. Como é que se obtém isso? É a grande pergunta. Como é que se obtém isso? Ele falou na aula de manhã como é que se obtém? Não, só citou que a Rainha Kunti fala aqui, ó, não fica correndo atrás disso não, que você vai chegar à mesma conclusão que todo mundo já chegou, que isso não vai resolver teu problema de verdade. Então, isso só se obtém através de ações piedosas. Nós estamos no mundo do karma. Então a gente pode agir de acordo com o dever, assim como na sociedade secular. Se a gente age de acordo com a lei, a gente tem crédito, a gente é respeitado como cidadão, deveria pelo menos. Por aí vai, né? Agora, se a gente não segue as leis do Estado, nós vamos ser perseguidos pela polícia, vamos... né? Então, eu me perdi, acho que é por causa da hora, só já estou... Mas aí, o bom... para obter isso... Porra, caramba, desculpa. Para obter esse bom karma, só através de atividades piedosas. Só existe essa maneira. Não adianta juntar dinheiro, não adianta... sou bonzinho, não. Atividade piedosa. O que é atividade piedosa? Não fiz para mim, fiz para o outro. Fiz para você,
fiz para o outro, fiz para o pobre, fiz para o mestre, fiz para não sei quem, fiz atividade piedosa. Atividade piedosa purifica a existência, purifica o karma e eleva a pessoa. E eleva também o bom karma. E a pessoa também fica mais no modo da bondade. E Krishna fala isso na Bhagavad Gita, ele fala caridade, penitência, e austeridade, sacrifício, caridade e penitência, porque Arjuna perguntou no final, falou, agora que eu já transcendi tudo, estou liberado, não preciso mais fazer exercício, mais nada. Ele falou, não. Krishna falou, sacrifício, caridade e penitência devem ser executadas por dever, nunca devem ser abandonadas. E é tão importante, ele fala que purifica até as grandes almas. Então essa é a purificação. Sacrifício. Sacrifício é jaga. Não, a sua concepção de sacrifício pode estar errada. Que eu estou falando védica, sacrifício é jaga. Jaga é oferenda. É a oferenda amorosa que você faz a Deus, que você está sacralizando os atos, o trabalho, as ações, o ofício. Sacrifício. Sem sacrifício não tem benefício. Caridade. Sem caridade também não tem salvação. Pessoa ser caridade, não fazer pelos outros. E isso purifica a existência. Agora, claro, Bhagavad Gita também abre os olhos de todo mundo para a gente não ser bobo. Caridade de bobo. Vai dar caridade para bandido, vai dar caridade para o cara comprar uma arma. Isso é caridade no modo da ignorância. Bhagavad Gita fala, caridade pode ser no modo da paixão, no modo da ignorância, no modo da bondade. E essas daqui são as características, para a gente não dar de bobo. E se elevar de verdade, fazer a caridade boa, positiva, que eleva. E também penitência, que é a austeridade, que a pessoa tem que aguentar, penar nesse mundo, senão nós não vamos tolerar ninguém. Sem penitência a gente não tolera ninguém, a gente não tem paciência com ninguém. E com certeza um dos ensinamentos na vida, para o ser humano, que Deus está colocando para qualquer um, assim, tá no currículo, na grade de todo mundo, é acabar tendo que tolerar alguém, alguma coisa, alguma situação, acabar tendo que ter paciência com alguém, alguma coisa, alguma situação. Que idade você precisa para fazer o Que idade? dado? Ah, que dados. Desculpa que eu não estou mais ouvindo. Eu já não enxergo também. Às vezes falo as besteiras no mapa, estou brincando. Que dado de nascimento. Dia, mês e ano, hora certinha, a cidade que nasceu. E se você não sabe agora? Aí eu chuto, né? Tô brincando, aí não. Aí tem gente que, às vezes, com pêndulo, radiestesia, faz, mas eu não sou bom nisso. Para mim, só com a hora, eu não sou. Aí, já tendo, pelo menos, dá para chegar um próximo aí. Porque a gente vai descobrir teu ascendente fácil. Conversando, às vezes, dá para descobrir. Com 2, 3 perguntas, já... A pessoa se delata, todo mundo se delata. A natureza da gente aparece, se delata. Do ponto de vista da astrologia védica, se alguém fala assim, fulano não tem karma para isso. Fulano não tem karma para isso. Faz sentido? Tipo assim, o cara, não sei o que, eu quero ser rico de qualquer maneira, vou ficar juntando moedinha, vou fazer não sei o que, não sei o que lá. Cara, você pode, através de sacrifício, caridade e penitência, se elevar e conseguir potencializar, já nessa vida, resultados que também vão vir em vida futura, por estar agindo piedosamente. Mas dizer que o cara vai ser rico se ele tem um Vênus fraco, se ele tem Júpiter fraco no mapa, se ele tem Mercúrio fraco no mapa, esse cara não vai ter dinheiro nenhum. Mercúrio fraco quando ele está num signo de debilitação dele. Assim como a gente, nós, um ser humano, ou nós estamos numa situação amistosa, estamos com os amigos, ou na casa de amigos, ou a gente está na nossa casa, ou a gente está numa situação neutra, ou a gente está numa situação de inimigo, ou a gente está numa situação de amigo, né? Falei, mas existe mais duas que são as extremas. Ou tem uma situação que a gente vai ficar completamente debilitado, e outra que a gente vai ficar melhor do que em casa, mais forte do que em casa. Então os planetas têm tudo isso. Está na casa de amigo, está na casa de inimigo, está debilitado, então tem o lugar que ele fica. Então Mercúrio fica debilitado em Peixes e fica exaltado em Virgem, que é até o signo oposto. Júpiter fica debilitado em Capricórnio
mas fica exaltado em Câncer, que não é o signo dele, é o signo da Lua. Mas ele fica exaltado, quer dizer, ele fica com potência total. Vênus fica exaltado em Peixes e debilitado. Pô, qual o posto de Peixes, gente? Toda época da hora. Virgem. E fica debilitado em Virgem. Exaltado com potência total. Quando você está em casa, você se carrega, você é você mesmo, você se renova, você tem força total. Você se defende, se vier alguém te encarar, você joga uma pedra, dá um tiro. Mas se você está exaltado, você está com mais força, está com maior potencialidade ainda. Agora, debilitado é pior do que numa casa de inimigo. Mas aí não é o mapa védico, né? Não vai dar para a gente dizer que é. Eu tenho que fazer uma avaliação contra o cálculo. Você fala dessas questões dos gunas, né? A paixão, a ignorância e a bondade. Ah, é melhor fazer isso, fazer isso. Eu te pergunto, onde que eu encontro isso? Não está no Google, né? Não. Algum livro ou bibliografia? Sobre o que? Os modos da natureza? Bondade, paixão e ignorância? Não só sobre os gunas, mas sobre as oferendas, sobre... Porque, por exemplo, eu sei que sábado é o dia regido por Saturno. Isso. É um bom dia para fazer as ações que tem a ver com... E oferecer, se você quiser ali, se oferecer, mesmo qualquer coisa. Alguma literatura sobre isso? Ações da bondade? Kanyavartana. Tem alguns livros. Agora, isso aí é muito trabalhoso, dispendioso e também, se você não fizer perfeitamente, o resultado não vai ver. E por isso que na Bhagavad Gita, Krishna fala para Arjuna, olha, rejeita a linguagem florida dos Vedas, que promove tudo isso, mas agora na Kali Yuga nada disso tem valor. O Jagya, por exemplo, essa cerimônia de fogo, Agnihotra, não tem o valor que tinha na outra era. Por quê? Não tinha os mesmos elementos. O Brahmana era qualificado, acendia o fogo no mantra e já acendia o fogo. Tudo isso mudou as características dela, assim como eu falei das pedras preciosas. Pedra preciosa, charlatão prescreve na Kali Yuga, porque elas não funcionam. Por quê? Pedra preciosa boa para astrologia tem que ter boa quilatação, não pode ter mancha, não pode ter ranhura, não pode ter incursão, não pode ter falha. Por quê? Ela é um escudo refratário, capta os raios cromáticos do planeta para trazer para a gente, para ter aquela força. Mas a pedra é ruim, então não tem pedra boa, porque o ser humano está impiedoso, está egoísta pra caramba. A Terra está tipo assim, deixa eu guardar meu dinheiro no bolso, está recolhendo a riqueza. Então, cada vez mais, as riquezas, os minerais, estão sendo extraídos através de processos altamente violentos, dinamitações, etc. E por isso as qualidades da pedra não valem nada. E também na Kali Yuga, gente, ó, era de ladrão. Nós estamos na era de ladrão. Aí a mulher, sei lá, geralmente, quer garantir, eu quero melhorar minha felicidade, não sei o que lá. Meu Vênus está mal no mapa, então vamos usar uma pedra para Vênus? Pedra para Vênus é diamante. Há um diamante com mais de 6 quilates, todo perfeito e tudo, caríssimo. Vai andar no Rio, vai durar quanto tempo com isso na mão? Então Krishna no Gita fala, isso tudo perde o valor na Kali Yuga. Então a pessoa tem que se concentrar no sacrifício, na caridade, na penitência. Isso é o pilar até da vida espiritual, da vida religiosa. Isso aí vai nos elevar, vai nos trazer bom karma, vai nos aliviar do karma negativo, vai purificar nossa existência, vai nos trazer virtude, porque é impossível ser feliz sem virtude, sendo um pilantra, filha da mãe nesse mundo. Outra coisa, tem a Lilith na astrologia védica? Não. Tem só essas aí, Swini, Bharani, Kritika, Mohini, Megashira, Arda, Purnavasa, Pushama, Aslesha, Maga, Purva Palguni, Tara Palguni, Rasta, Titra, Swati, Vishaka, Anurada, Gesta, Mula, Purvashada, Tarashada, Shravana, Danista, Satabisha, Purvabhadra, Uttarabhadra, Pada, Irevat. 27 nakshatras. É isso aí. É. Gente, muito obrigado pela paciência, pela audiência. Aí foi um grande prazer. Desculpa aí. Espero vê-los em breve, ou no mapa, ou fora dele. Vai fazer